Graça e paz, queridos, bom dia. Aqui quem está falando é o professor Mateus e hoje nós vamos expor os capítulos 15, 16 e 17 de João. Antes, porém, de expormos esses 3 capítulos, gostaríamos de poder orar com vocês. Senhor, muito obrigado por essa manhã, obrigado pelo seu cuidado, obrigado pelo seu amor, obrigado pela tua bondade, obrigado por sua misericórdia, Senhor, que é a causa de nós não sermos consumidos. Obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós nos mínimos detalhes e nós temos reconhecido esse cuidado. Que o Senhor possa abrir o nosso entendimento, que o Senhor possa nos dar a luz que precisamos para compreender a Tua palavra e que essa compreensão gere transformação em nosso ser. Nós te pedimos isso, Senhor, e nós te agradecemos crendo que já recebemos o que pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, como eu sempre tenho dito, espero que você tenha feito uma boa leitura. Se você não a fez, eu quero muito te desafiar a fazer, para que você possa pegar todos os detalhes da leitura do texto. Hoje nós começamos com um texto muito conhecido, que é João 15. Ele começa dizendo, palavras de Jesus: Eu sou a videira verdadeira, e o meu Pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que, estando em mim, não der frutos, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Aí vai reafirmar isso, né? Eu sou a videira, e vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, este dará muito fruto, pois sem mim nada podem fazer. Depois no verso 12, você vai perceber que o fruto supremo de toda dessa conexão com Jesus é o amor. Nós vamos amar como ele nos amou, assim vamos ser identificados como discípulos dele, vamos acolher a palavra dele no nosso coração e vamos fazer o que ele nos mandou fazer. Eu peguei 2 comentários diferentes desse texto, porque tem visões diferentes sobre esse texto. Primeiro eu quero ler a visão do Moody. Moody era um grande evangelista e ele escreve o seguinte, sobre o capítulo 15, ele começa dizendo, fazendo um esboço. Ele diz, no capítulo 15, percebemos as seguintes linhas de pensamento. Produção de frutos através da permanência em Cristo, isso aí do 1 ao 11. Amor como fruto supremo, do 12 ao 17. O ódio do mundo pelos discípulos, como também por Cristo, e o testemunho divino e humano de Cristo. Aí ele vai começar a comentar assim sobre essa questão da videira e dos ramos que são cortados. Provavelmente houve uma intenção de se estabelecer um contraste com Israel. A vinha plantada por Deus que provou ser estéril. Está lá em Isaías 5, do 1 ao 7. Verdadeira. Tudo que uma videira deveria ser no sentido espiritual. Cristo não é simplesmente a raiz ou o tronco, mas toda a planta, incluindo nele está o seu povo. Aí ele vai o agricultor, ambos proprietários e tratador. Aí vai o verso 2. Todo ramo que estando em mim, estar em Cristo é um fato espiritual de importância incalculável. Não der fruto, não é um seguidor presuntivo, assim como a planta possui brotos que sorvem a seiva, mas nada lhe acrescentam, precisando por isso serem cortados da mesma maneira, um filho de Deus estéril, que insiste em fazer a sua própria vontade, deve aguardar seu posto de lado. A mão disciplinadora de Deus pode até remover tal pessoa através da morte. Limpa, isto é, aplica ao ramo que dá fruto. Ele é mantido limpo de qualquer tendência para a apatia ou de mero crescimento sem produção de frutos. O objetivo é dar mais frutos. Agora eu quero ler o comentário de Carson. Ele é um pouco diferente, uma visão destoante, e os dois, aí você tire sua própria conclusão. O Carson vai dizer assim, eu sou a videira verdadeira. Essa é a última reivindicação de divindade da forma da frase eu sou, pronunciada por Jesus no Evangelho de João. Verso 2, ele corta. A imagem é um agricultor, ou seja, o pai, livrando-se dos galhos mortos para que os ramos vivos que dão frutos possam destacar-se claramente. Esta é a imagem dos cristãos apóstatas, que nunca creram genuinamente e serão levados a julgamento,
pois a vida transformadora de Cristo nunca palpitou dentro deles. Então, qual a diferença das duas interpretações? MacArthur vai dizer que essas pessoas que são cortadas são cristãos apóstatas, ou seja, cristãos que se caíram da fé, mas que de fato nunca tiveram uma vida transformada, nunca nasceram de novo. Ao passo que Moody vai dizer que não, que essas pessoas podem até ser cristãos, que em algum momento creram, mas que deixaram de crer, ou que viveram ou que não deixaram que a obra do Senhor continuasse em suas vidas. Por isso, mas ambos concordam que essas são pessoas que são cortadas porque não dão frutos, porque não frutificam a verdade do Senhor, e portanto elas precisam sair para que aqueles que dão frutos deem mais fruto ainda. Depois ele vai dizer sobre o ódio do mundo contra os discípulos, vai dizer que se o mundo odeia, tenham em mente que também me odiou, eles não eram do mundo, então aqui o Senhor no resto ele vai passar falando sobre o que o mundo vai odiar eles e que isso está tudo bem. Eles odiaram tudo que Jesus fez, eles não conhecem a Deus, e é por isso que eles também vão rejeitar os discípulos de Cristo. Então ele já tinha avisado. Ele termina o verso 26 dizendo: quando vier o conselheiro que eu enviarei a vocês da parte do Pai, o Espírito da verdade que provém do Pai, ele testemunhará a meu respeito e vocês também testemunharão, pois estão comigo desde o princípio. Então ele estava dizendo que nós íamos ter a posição de testemunha, e muitos de nós seríamos martirizados. Na nossa época nós não temos visto isso, mas os primeiros discípulos foram sim extremamente martirizados ao longo da história. Aí ele vem logo falando a partir do verso, começa o capítulo 16, no capítulo 16 ele vai dizer: digo isso para que vocês não venham tropeçar, vocês serão expulsos das sinagogas, completando aquilo que ele estava falando no capítulo 15. De fato, virá o tempo quando quem os matar pensará que está prestando um culto a Deus. Farão essas coisas porque não conheceram nem o Pai nem a mim. Digo isso para que quando chegar a hora, lembre-se que eu os avisei. Não disse isso a vocês no princípio porque eu estava com vocês. Está dizendo, olha, eu vou embora, vocês vão morrer, vão matar vocês. Eu estou avisando. Olha que interessante a propagação do Evangelho de Cristo. Ele não é uma propagação de, olha, vai dar tudo certo, não vai acontecer mal nenhum com vocês. Então, fica de boa. Não, ele está dizendo, vocês querem me seguir? Tem um custo me seguir. E o preço de me seguir é saber que as pessoas vão te odiar, que as pessoas vão te perseguir, porque elas me perseguiram também. Então, um cristão que passa por sofrimentos, principalmente sofrimentos por conta de sua fé, não deveria de maneira nenhuma dizer onde Deus está, por que isso acontece comigo? Isso aí aconteceu com todos os cristãos de todas as eras, e se sinta privilegiado por sofrer por amor a Cristo, assim como os primeiros discípulos se sentiram. E ele vem a partir do 5, falando da obra do Espírito Santo, ele vai dizer que ele vai, mas agora ele enviaria, né, o Consolador, né, e ele vai dizer que eles ficariam tristes por ele ter ido, mas ele reafirma no verso 7 do capítulo 16 que isso era para o bem dos discípulos, porque se ele não fosse, o conselheiro não poderia vir. Então, quando o Espírito Santo vem, ele vem de forma permanente. Muitas pessoas desfrutaram da ação do Espírito Santo antes da morte e ressurreição de Jesus. Eles experimentaram a ação do Espírito Santo de forma pontual. Mas qual era a boa notícia da morte e ressurreição de Jesus? A vinda permanente do Espírito Santo, não só permanente na terra, mas permanente na vida do salvo, como nele fazendo morada. A partir de então, passamos a ser a habitação do Espírito Santo. E aí ele fala que a vinda do Espírito Santo viria com uma missão tríplice, que era convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E ele diz do pecado, porque os homens não creem em mim. Então, do pecado no singular, temos duas óticas. Pecado no singular fala de um pecado só. Qual é o pecado que o homem, que em suma leva o homem à condenação? É não crer em Jesus. Nós poderíamos falar assim, o pecado do adultério leva o homem para o inferno. O pecado do homicídio leva o homem para o inferno. Todos esses pecados, é claro que eles são pecados que cometidos sem arrependimento levam o homem ao inferno. Mas crer em Jesus nos gera perdão de qualquer pecado, ou seja, o pecado maior que pode levar o homem ao inferno é não crer em Jesus, porque crendo em Jesus ele recebe perdão de todos os pecados. Então ele viria para convencer desse pecado. Pecado também no singular não fala só sobre um ato, fala também sobre uma tendência pecaminosa, convencer o homem que dentro dele existe o pecado, que o faz pecar, que o homem não é pecador porque ele peca, mas o homem peca porque ele é pecador desde o seu nascimento.
Então, assim como um leão não se torna carnívoro a partir do momento que ele come um pedaço de carne, pelo contrário, ele nasce carnívoro, é por isso que um dia ele comerá o primeiro pedaço de carne. Assim é o ser humano, ele não se torna pecador quando ele peca pela primeira vez. Ele peca pela primeira vez porque ele nasce pecador. Ele nasce com a natureza deturpada, desconfigurada. E é por isso que ele vai pecar. E convencer o homem que ele tem uma natureza assim é uma obra que só o Espírito Santo pode fazer. Da justiça, porque não a justiça que impera no mundo é uma justiça falsa, é uma justiça que não é suficiente. E o Espírito Santo nos convenceria para que há uma justiça que provém de Deus, e essa justiça que pode ser vista em Cristo, agora não poderá ser vista mais porque Cristo não está aqui, mas essa justiça poderá ser vista em nós, porque essa justiça é uma justiça que o Espírito Santo traz à luz às nossas vidas, porque foi imputada em nós pela justiça de Cristo. E do juízo, porque o mundo não conhece um verdadeiro juízo, porque tudo está contaminado nesse mundo. Mas o Espírito Santo promove a verdadeira ideia de juízo. Isso também significa que o mundo vai entender, por estar condenado, que existe só em Deus podemos encontrar justiça e que um dia haverá juízo para este mundo que já está condenado. E ele vai dizer que tem muita coisa a dizer, mas quando o Espírito Santo vier, ele vai nos guiar a toda a verdade. Ele fala que os discípulos, verso 17, alguns dos seus discípulos disseram uns aos outros: o que quer dizer com isso? Mais um pouco, mas não me verão, um pouco mais e me verão de novo, e porque vou para o Pai. Então perguntavam: o que isso quer dizer? Um pouco mais? Não entendemos o que está dizendo. Jesus percebeu que desejavam interrogá-lo a respeito disso, portanto lhes disse: vocês estão perguntando uns aos outros o que quis dizer quando falei mais um pouco e não me verão, um pouco mais e me verão de novo. Em verdade lhes digo que vocês chorarão e se lamentarão, mas o mundo se alegrará. Vocês se entristecerão, mas a tristeza de vocês se transformará em alegria. A mulher que está dando à luz sente dores, porque chegou a sua hora. Mas quando o bebê nasce, ela se esquece do sofrimento por causa da alegria de ter gerado um filho no mundo. Assim acontece com vocês. Agora é hora de tristeza para vocês. Mas eu os verei outra vez, falando de ressurreição, e vocês se alegrarão. E ninguém tirará essa alegria de vocês, e é verdade. Depois que Jesus morreu, os discípulos sofreram profundamente, mas depois, quando Jesus ressuscitou, houve uma grande alegria e nada pôde tirar dele essa alegria. Verso 25. Embora eu tenha falado por meio de figuras, mas vem a hora em que deixarei de usar esse tipo de linguagem e falarei abertamente a respeito do meu Pai. Nesse dia vocês pedirão em meu nome. Não digo que pedireis ao Pai em favor de vocês, pois o próprio Pai os ama. Uma vez que vocês me amam e creram em mim, eu creio que vim de Deus. Eu vim do Pai e entrei no mundo. Agora deixo o mundo e volto para o Pai. Então os discípulos de Jesus disseram: agora estás falando claramente, não por figuras. Agora podemos perceber e saber que sabe todas as coisas. Nem sequer precisas que te faça perguntas. Por isso cremos que viesse de Deus. Jesus respondeu: agora vocês creem? Aproxima-se a hora, já chegou, quando vocês serão espalhados, cada um para a sua casa. Vocês me deixarão sozinho. Eu, porém, não estou sozinho, pois o meu Pai está comigo. Eu disse isso para que em mim vocês tenham paz. Neste mundo vocês terão aflições, contudo tenham coragem. Eu venci o mundo. É muito interessante. De novo, Jesus falando sobre a natureza da dificuldade que teremos ao segui-lo. Mas ele disse: eu venci o mundo. E por muito tempo eu li esse texto como Jesus dizendo: olha, vocês vão ter aflições, mas tenham fé que dá para vencer, porque eu também venci. É verdade, isso é uma das interpretações. Jesus é nosso exemplo de vitória sobre as dores e dificuldades. Mas também o Jesus ter vencido o mundo é a esperança de tê-lo conosco em nossas aflições. Jesus não foi derrotado pelo mundo. A morte de Jesus não cessou o seu ministério. Então nós vamos ter aflição, mas temos que ter coragem. Sabe por quê? Porque nós não estamos sozinhos. Jesus venceu e está conosco. Capítulo 17 é uma sessão de oração. Primeira parte, de 1 a 5, Jesus ora por ele mesmo. Ele termina dizendo a oração: agora, Pai, glorifica-me junto a ti, como a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Depois ele ora pelos discípulos dele ali, os discípulos mais próximos. Quero separar aqui duas porções dessa oração. Verso 6 ele diz:
Eu revelei o teu nome àqueles que do mundo me deste. Eles eram teus, tu deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo o que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconhecem de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu peço por eles, não peço pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. E ele vai lá, eu quero puxar o verso 15 agora. Não peço que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. E ele do 20, ele vai orar por quem? Por você, por mim. Pessoas que iriam crer nele, como nós. Verso 20 ele vai dizer: a minha oração não é apenas por eles quem? Para os discípulos que estavam perto. Peço também por aqueles que crerão em mim. Glória a Deus, Jesus estava orando por mim e por você, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um. Pai, como tu estás em mim e eu estou em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um como nós somos um. Eu neles, tu em mim, que sejam levados à plenitude da unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste assim como amaste a mim. Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória, a glória que me deste, porque me amaste antes da criação do mundo. Engraçado que os discípulos estavam vendo um Jesus envolto por fraqueza, envolto por dores, envolto pelas dificuldades de viver numa terra caída. Jesus, uma pele queimada do sol, fadiga, cansaço pelo muito caminhar. Mas Jesus estava dizendo assim: Senhor, que eles também possam ver a minha imagem glorificada um dia, aquela mesma glória que tu me deste, que tu me amaste antes da fundação do mundo. Um dia nós vamos ver Jesus e nós não veremos mais o cordeiro machucado, cansado. Nós veremos o leão da tribo de Judá, restaurado, renovado, cheio de glória. Eles viram um Jesus em fraqueza, em dor. Nós veremos um Jesus em glória. E essa glória ofuscará todo o resto, toda a glória que vimos no mundo, toda a grandeza do mundo será ofuscada e apequenada pela glória do Senhor Jesus. Que você nessa manhã se alegre, porque um dia você o verá. Que a sua esperança de encontrá-lo um dia seja renovada. Se você parou de pensar na volta de Jesus, que você volte a pensar. Se você parou de desejar encontrar com ele um dia, que você volte a desejar. Que o seu coração volte a cantar Maranata. Ora vem, Senhor Jesus, para que você possa o ver em glória e que o seu coração seja inundado. Mas enquanto isso não acontece, que o Espírito Santo te conduza triunfantemente no meio das dificuldades e lutas, para que você possa terminar a sua vida um dia e dizer como o apóstolo Paulo: combati um bom combate, terminei a carreira e guardei a fé. Desde já está preparada para mim a coroa da justiça, não somente a mim, mas todos aqueles que amam a sua vinda. Eu amo a vinda de Jesus e eu oro para que você também ame. Que Deus te abençoe e que você tenha um lindo dia.